Boa noite a todos. Meu nome é Lumena, sou trabalhadora do Caminho da Luz e é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui falando do Evangelho de Jesus. Que a presença amorosa do Mestre possa nos envolver e nos inspirar, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do seu Evangelho. No livro Maria de Nazaré, psicografia de um espírito chamado Miramês, pelo médium João Nunes Maia, tem um trecho logo no início que nos conta que quando Eli e Ana, através do desdobramento, ou seja, durante o sono, eles foram levados à pátria espiritual e receberam a notícia de que iriam receber Maria como filha para colaborar com a missão da divulgação da Boa Nova pelo Messias. Conta o livro que eles começaram a estabelecer novos hábitos. E um deles foi que todos os dias à noite eles fizeram serões de conversações. Então eles reuniam alguns amigos da vizinhança e mudaram as conversas. Eles liam, principalmente durante esses serões de conversações, os pergaminhos dos profetas que falavam sobre a vinda do Messias. O autor nos conta logo em seguida, desta forma, que a vida do casal mudou completamente, que as conversações mudaram e que os sentimentos deram novos rumos às atitudes. Entre todos os exemplos que o livro traz, conta que Eli, junto com um vizinho que era curtidor de couro, eles saíam para visitar o restante da vizinhança, levando uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo. Chegavam até locais que outras pessoas não iam, por ter medo de doenças e tudo mais. Quando a gente teve a possibilidade de fazer essa leitura, de ler essa obra, esse trecho em especial chamou bastante atenção, por causa do que o autor falou, que as conversações mudaram e que os sentimentos deram novos rumos às atitudes do casal. E é evidente que quando a gente passa a ter um contato mais contínuo com as verdades espirituais, as transformações ocorrem na nossa vida. Cada um de nós aqui presente vai poder testemunhar uma transformação que ocorreu na sua vida, de várias ordens, com intensidades diferentes, mas em especial, o convite da nossa conversa essa noite é nós falarmos sobre as mudanças que aconteceram ou que acontecem na nossa forma de conversar, na nossa forma de se expressar, na nossa fala. Porque muitas vezes nós temos esse contato contínuo com as verdades espirituais, com o Evangelho de Jesus, mas não são em todas as frentes da nossa vida que nós conseguimos expressar essas mudanças. E a questão da conversação, a questão da fala, da maneira de se expressar é muito importante. E como o autor falou, a vida do casal mudou completamente. Então, a nossa vida também pode mudar de forma intensa e de forma definitiva. Então, é importante que nós tenhamos essa preocupação com a fala, com a conversação. E Judas Tadeu, um dos discípulos de Jesus, tinha essa preocupação. Em outra obra da doutrina espírita, cujo nome é Ave Luz, que conta sobre os encontros que Jesus tinha com seus discípulos num casarão, e é bem interessante porque cada capítulo dessa obra é uma obra do mesmo médium, psicografada por João Nunes Maia, só que um outro espírito chamado Xoalim.
E cada capítulo desse livro, os discípulos podiam conversar com Jesus sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, exatamente iguais às dificuldades, os desafios, os problemas que nós temos no nosso dia a dia. E Judas Tadeu tinha essa preocupação com a fala. Conta o autor espiritual que ele ficava observando Jesus falar e ele achava maravilhoso. Fora achar maravilhoso, ele também pensava que era um privilégio poder estar perto de Jesus e poder ouvir aquela doce voz do Messias. Ele ficava encantado com o tom de voz do Mestre, como todo aquele ensinamento chegava ao coração de cada um daqueles companheiros que compartilhavam daquele momento de luz e fazia com que eles despertassem, tivessem um novo ânimo, abrissem a mente para o esclarecimento que o Mestre Jesus dava naquele dia, naqueles dias, naquelas reuniões. Então ele chama os discípulos e fala assim: vocês já perceberam como Jesus fala? Já prestaram atenção no tom da voz do Mestre? Como é maravilhoso? Parece uma música que nos chega docemente ao ouvido. E os discípulos gostavam de ouvir Jesus, tinham prazer em ouvir os ensinamentos do Mestre, mas não tinham prestado essa atenção como o Judas Tadeu colocava naquele instante para que eles observassem. Aí Tiago, um outro discípulo, diz assim: olha, Tadeu, a questão do Messias não é só da fala. Observa comigo o olhar do Mestre. Muitas vezes o Mestre olha para nós e nem precisa dizer nada. Veja o seu andar, como tem uma cadência. Até a natureza se encanta com os passos do Mestre. Olha só o modo de ser de Jesus, totalmente condizente com aquilo que ele expressa. Veja até os cabelos do Mestre, eu fiquei imaginando. Então Tiago dizia assim: até os cabelos me parecem que querem dizer alguma coisa. Ou seja, todo o Mestre, só a sua presença diante de nós já é uma mensagem. Então imaginem, Tadeu ficou mais encantado ainda, vendo todo esse conjunto de elementos que, associados à palavra do Messias, encantavam o coração e fazia com que eles se aproximassem cada vez mais do Evangelho. Interessante isso para Tadeu. Então o que ele resolve? Ele resolve que ele vai melhorar a fala, que ele precisa melhorar o seu modo de se expressar. E os outros discípulos que participaram daquele bate-papo, cada um tem lá o seu pensamento. Então o que ele faz? Conta o autor espiritual que ele usa o lago de Genezaré como um espelho, e todas as manhãs ele caminhava até o lago e começava a conversar ali. Só que a voz dele era tão forte, parecia um trovão, que conta a história que até os peixinhos se assustavam, os insetos, e iam embora. E ele percebia que ele começava a falar lá com ele mesmo, fazendo do lago um espelho, e que todo mundo se assustava ali e ia embora. Mas ele não desistiu, porque ele sabia que o esforço dele em melhorar sua forma de se expressar, mesmo que fosse para diminuir o tom da voz ou deixá-la mais serena, haveria de trazer algum resultado. Tiago, então, que tinha uma voz mais tranquila, resolveu cuidar dos gestos. Ele era muito forte, meio bruto, então ele achava que se ele tivesse modos, gestos que pudessem dar mais leveza àquilo que ele expressava, poderia favorecer a forma da fala daquele discípulo. Conta o livro que Pedro resolveu não fazer nada, preferiu esperar um momento oportuno para conversar com o Mestre Jesus sobre essa questão da fala. E que João, um outro discípulo que tinha participado ali daquele momento, quando Tadeu colocou para que eles observassem a fala de Jesus, ele pega
E não faz nada, porque a forma dele de se expressar já era uma forma mais suave, mais doce, externando o amor que ele tinha no coração. Mas todos continuaram ali no seu exercício, no seu propósito de melhorar e observar a questão da expressão. Até que um dia, numa daquelas reuniões à noite com Jesus, depois da prece de Bartolomeu, Judas Tadeu resolve colocar essa dúvida para o mestre e pede para que ele fale sobre a questão da expressão. Até diz assim: olha, Jesus, o Senhor já falou uma vez sobre a importância da fala, mas nós gostaríamos que o Senhor falasse de novo, porque isso tem atormentado a minha mente, tem exigido um esforço um pouco mais da minha pessoa. E como acontece em todas as lições desse livro, Jesus começa a expressar, a dar para aqueles discípulos e para as pessoas que compartilhavam daquelas reuniões no casarão, as suas orientações. Então Jesus começa dizendo assim, que a palavra, ela tinha uma força enorme na formação das coisas. Ou seja, em tudo aquilo que a gente pensa, que a gente quer construir, que a gente quer expressar, a escolha das palavras é muito importante, porque ela coloca uma força, ela coloca uma energia naquilo que está sendo construído. Jesus diz assim que essa construção, essa escolha das palavras não é feita de uma hora para outra. Ele esclarece que milênios a milênios, e se nós entendermos isso à luz da doutrina espírita, nós vamos ver que de encarnações em encarnações, o espírito vai conquistando essa propriedade no falar, essa propriedade no expressar, e que é uma conquista nobre. E mesmo que demore todo esse tempo para nós melhorarmos a nossa fala, que nós não devemos desistir, pois, como ele disse, é muito nobre isso. Interessante que Jesus falou assim também para os discípulos, de que a palavra é moldada à luz do calor do amor e da caridade que nós vamos estabelecendo nos nossos sentimentos, nos nossos corações. Isso é muito interessante, porque à medida que nós vamos conquistando as virtudes, melhorando as nossas qualidades, a nossa forma de amar a nós mesmos, amar o nosso próximo, à medida do nosso exercício fraterno, nós vamos conseguindo moldar o nosso vocabulário. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Nós escutamos o evangelho, fazemos o nosso evangelho no lar, a gente vem até a casa espírita, ouve uma música e se preocupa, trabalha num projeto social, mas não cuida de verificar se as nossas palavras estão moldadas de acordo com esses novos sentimentos que nós temos no nosso coração. Jesus diz para os discípulos essa noite que a palavra expressa a luz que cada um tem dentro de si. Nossa, isso é muito forte. Conforme o que a gente diz, nós estamos expressando a quantidade de luz que temos dentro de nós. Aí vamos imaginar que o bocal da lâmpada, pode ali estar com uma lâmpada de 60 volts, 80 volts ou 120 volts. E nós que vamos determinar, não é? E muitas vezes, não cuidando da palavra, nós não estamos expressando todo esse potencial de luz que nós temos dentro de nós. Tanto que ele diz assim: ouve o que o seu semelhante diz, que você consegue reconhecer quem ele é, ou quanta luz ele tem dentro do seu coração. Jesus diz assim também para os discípulos terem responsabilidade com aquilo que falam, porque qualquer prejuízo material, moral ou espiritual
que a nossa palavra cause a um semelhante, por causa do nosso ego ou da nossa vontade de ter poder, nós haveremos de responder. E como é isso, não é? Como é usar a palavra em benefício do nosso ego ou do nosso poder? É iludir alguém, é persuadir de maneira que o favorecido no final sejamos nós. Quantos de nós convencemos alguém através da nossa palavra? Até nós usamos um termo que não é muito bonito de dizer, mas através da nossa fala, da nossa lábia, não é assim que a gente costuma dizer de forma pejorativa, a lábia? Por quê? Porque está voltada para algum favorecimento próprio. E se esse favorecimento causar algum prejuízo moral, vamos convencer alguém a fazer ter alguma atitude, algum pensamento, ter alguma escolha que nós sabemos que não é correta. Então nós vamos responder por aquilo que ocasionarmos no terceiro. Então, em poucos minutos ali de conversa com os discípulos, olha quantas informações Jesus trouxe para eles. Jesus ainda disse assim: Tadeu, se você pudesse imaginar o que sai da boca do homem quando as suas palavras estão envoltas na cólera, na raiva, no sentimento de vingança e no mal, de imediato você silenciaria. Imaginemos cada um de nós aquilo que para nós é extremamente feio de visualmente se enxergar, saindo da nossa boca nesses momentos onde nós dizemos assim: eu preciso desabafar, estou nervoso. Não é? Aí nós falamos um palavrão, xingamos alguém, falamos alguma coisa que ofende, que alimenta a nossa revolta, e nós achamos que estamos ficando bem, porque nós estamos o quê? Desabafando. Não. Jesus diz para ele: se você imaginasse o que sai da boca do homem nesses momentos, com certeza você silenciaria. São informações super importantes que nós precisamos, como os discípulos naquela noite, pensarmos, avaliarmos sobre o nosso verbo, sobre a nossa fala. E Jesus ainda diz assim para ele: olha, fica tranquilo, porque você não vai conseguir aprender a ciência do falar de um dia para outro, mas você persevera, continua com o seu esforço, porque mais para frente outras informações virão. E é interessante isso, não é? Porque só com as informações que o mestre compartilhou naquela noite com Tadeu e com os discípulos, já dá para a gente fazer uma revolução na nossa maneira de falar. Mas Jesus disse assim para ele: calma, mais para frente outras informações virão. Então, naquele momento, o que Jesus falou para os discípulos era o suficiente para aquele entendimento que ele tinha, que eles tinham ou poderiam ter para continuarem as suas atividades. E olha que eles acolheram essas informações e saíram dali aquela noite totalmente comprometidos com uma nova forma de se expressar e de falar, trabalhando os sentimentos, o conhecimento, as qualidades, as virtudes e o verbo, o vocabulário. Aí, se nós avançarmos na história, mais para frente, nós vamos ver que outras informações sobre a importância da fala vieram. Vieram, por exemplo, através de Paulo de Tarso. Todos, de um modo geral, sabem que Paulo de Tarso era um doutor da lei.
tinha o verbo, um vocabulário envolto na boa escrita, na boa expressão, num conhecimento elevado, mas ele estava equivocado em relação ao objetivo da Boa Nova de Jesus, que queria convidar os homens a serem melhores. Quando Paulo de Tarso assume, toma conhecimento, se transforma no contato com as verdades espirituais, ele processa várias transformações, principalmente na sua forma de se expressar. As obras nos esclarecem que ele passa um tempo isolado, bastante introspectivo, avaliando, aprendendo, entendendo a Boa Nova do Mestre Jesus, para que ele pudesse ali avaliar, à luz de tudo que ele estava aprendendo naquele instante, onde ele deveria mudar. E as mudanças de Paulo de Tarso também contemplaram a forma de se expressar. E teve que ser uma mudança intensa, porque ele passou de perseguidor dos cristãos para um cristão ativo. E a sua fala deveria dar credibilidade a toda a divulgação que Paulo de Tarso fez do Evangelho de Jesus. Então, além de entender, aceitar o Evangelho de Jesus, praticar e testemunhar também através da forma de dizer, através da forma de se expressar. Então, por exemplo, ele já não era mais tão intempestivo. Ele passou a dominar a fala de maneira que ela pudesse ser mais clara, mais serena. Transformações que exigem de nós empenho, foco realmente. E nós vamos ver que Paulo de Tarso teve a oportunidade, nas suas cartas escritas às várias comunidades que ele ajudou a fundar. Nós vamos ver nas obras as igrejas, são conhecidas assim: Romanos, Coríntios, Efésios, enfim. Ele dando orientações aos cristãos sobre a maneira e a importância de falar. Então nós vamos ver em Efésios capítulo 4, versículo 29, eu vou tomar a liberdade de ler, que ele diz assim, olha: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que os que ouvem dê graça. Olha só o alerta que ele faz: que não saia da vossa boca, da nossa boca, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra chula, nenhuma palavra que não edifique. Quando Paulo ensina aos cristãos, ou dá um alerta para que nós tomemos cuidado, de maneira que as nossas palavras possam edificar o nosso semelhante, para que eles fiquem felizes, eles deem graça, ele está nos querendo dizer para prestar atenção, porque as nossas palavras podem derrubar o nosso semelhante, podem desmotivar o nosso semelhante. A crítica mal colocada, ou que não é construtiva, que é oriunda de uma inveja ou de um despeito, ela pode, por exemplo, desmotivar. Não edifica, não constrói, não emotiva, não incentiva. Então tomem cuidado. E ele dizia para aquela comunidade da igreja, para a relação que eles tinham ali enquanto irmãos da mesma fé, mas também para a relação que eles tinham fora da igreja, para que aqueles que vissem, ou melhor, que ouvissem as suas expressões, pudessem ali estar ouvindo a palavra do Messias. Porque é isso que Jesus faz o tempo todo. Quando nós conseguimos relembrar, entender, ouvir com atenção a sua palavra, é nos incentivar, é nos orientar com clareza,
é nos edificar, é fazer com que nós caminhemos na rota da nossa evolução. Para Tito, essa escrita de Tito é interessante porque Paulo escreveu quando ele estava preso e ele queria dar para Tito, que ficaria como um dos seus seguidores, uma orientação também acerca de como divulgar o Evangelho de Jesus. E ele diz assim, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha que interessante, à medida que nós vamos melhorando a nossa palavra, a nossa forma de se expressar, nós vamos colocando que nem uma armadura em nosso entorno, de maneira que aqueles que são os nossos adversários não achem nesse caminho da nossa expressão a incoerência com as coisas boas que nós temos aprendido e tentado plantar nos nossos corações. E quantos são aqueles que muitas vezes, por nosso descuido, apontam na nossa cara que a nossa forma de falar, que o nosso palavreado, o nosso vocabulário, nem parece de alguém que tem o conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque nós às vezes estamos lá num churrasco e nós damos risada daquelas piadas que ofendem, que são infames, né? Aquelas que apontam as diferenças, as dificuldades das raças diversas, não é? É um descuido. Através da nossa fala, da nossa palavra, no trânsito, tão comum, as dificuldades do trânsito, alguém nos fecha. Quantas são as vezes que a primeira palavra que vem na nossa mente é uma palavra que pede para que a pessoa vá com Deus, não é? E é um descuido isso, porque nós sabemos que naquele momento, aquela palavra que nós falamos, aliada ao que sentimos, lembrando do que Jesus falou para Tadeu, imagine o que sai junto da nossa boca quando nós proferimos aquela palavra que cada um de nós tem lá no seu vocabulário para reclamar que alguém fechou no trânsito ou que o metrô está cheio. Nós precisamos pensar sobre as palavras. E quando nós vamos avaliar mais profundamente as palavras de Paulo de Tarso, quando ele diz linguagem sã e irrepreensível, ele também está falando de uma linguagem equilibrada. Então nós poderíamos dizer assim, não é uma linguagem doce demais, porque quando a pessoa chega assim, ai meu amor, como vai, tudo bem? A gente até estranha, porque parece que ela vai pedir alguma coisa. E a nossa confiança fica abalada. Então não é uma linguagem nem doce demais, nem tão azeda, que quebre a simpatia. É irrepreensível. Nós vamos achar ali o caminho do meio. Mas é muito fácil. É só nós nos colocarmos na posição de ouvinte. O que nós gostaríamos de ouvir? Qual é o tom do que nós gostaríamos de ouvir? Qual é o volume daquilo que nós gostaríamos de ouvir? Qual é o ritmo? Mais acelerado, mais lento daquilo que nós gostaríamos de ouvir? Qual é a qualidade das palavras que nós gostaríamos de ouvir? Então são as palavras equilibradas que Paulo de Tarso, quando diz linguagem sã e irrepreensível, para que o seu adversário se envergonhe e não tenha nada do que falar, principalmente de nós, que nos colocamos em várias oportunidades da nossa vida, expressando o Evangelho de Jesus. Quantas são as vezes que nós estamos ouvindo o Evangelho ou lendo, e aí nós guardamos aquela informação para falar para o nosso irmão,
Você devia estar lá para ouvir o que foi dito. Cai direitinho, né? Para você. Ou quantas são as vezes que nós pegamos algum aprendizado que nós temos do Evangelho de Jesus e queremos que o outro entenda, que o outro aceite, e nós fazemos isso através da palavra. Mas nós precisamos fazer como Jesus disse, ir moldando a nossa palavra de acordo com aquilo que nós estamos alimentando o nosso coração, no amor, na caridade, na fraternidade. Por isso, de mais uma vez, nós pararmos esta noite, por exemplo, para pensarmos sobre a qualidade das nossas palavras. Mas essas informações de Jesus lá atrás, de Paulo de Tarso, parecem que ainda não são suficientes para que a gente efetivamente mude o nosso hábito no falar. E graças a Deus, com o advento da doutrina espírita, nós tivemos outros bons amigos que, com as suas vozes fraternas, nos trouxeram várias orientações sobre a questão da falar. André Luiz, por exemplo, no livro Entre o Céu e a Terra, diz assim, acrescenta a todas essas explicações, que a palavra que nós emanamos, ela tem uma energia elétrica e vai de encontro a quem nós proferimos como um raio dinâmico que gera alguma causa, algum efeito. Então dá para imaginar, se a nossa palavra tem uma energia e chega no outro como uma descarga elétrica, a qualidade daquilo que falamos com certeza vai repercutir na reação daquilo que nós vamos ouvir. Então ele está testando aí, acrescentando nas nossas informações essa questão de nós reforçarmos o cuidado com a qualidade da energia que nós emitimos através das nossas palavras. E aí a gente pode ver as crianças, por exemplo, os recém-nascidos. Eles não têm um vocabulário ainda. E a ciência diz para nós que eles se comunicam com os pais observando o tom da voz, o movimento da boca e as expressões, o ritmo da respiração. Então veja bem, ele não está entendendo o que o pai e a mãe estão falando, a tradução de cada palavra, mas ele está recebendo essa carga de energia que André Luiz nos esclarece. Ou seja, ele está observando a respiração, ele está vendo a intensidade, o movimento da boca. Então envolve ali a comunicação que um pai e uma mãe estabelece com uma criança. E a ciência diz assim que de 4 a 7 meses essa relação é intensificada pelo tom da voz. Veja, nossa. Então quer dizer, mais uma vez reforçando a questão da energia, o tom que a gente imprime no que estamos falando para uma criança de 4 a 7 meses pode fazer com que ela sorria ou pode fazer com que ela chore. E a grande maioria já vivenciou essa experiência, porque já teve um bebê, mesmo que não seja seu, um parente, uma criança, no colo, vai brincar. A gente faz assim, né, para quê? Para ela sorrir, não é? Então, uma energia com uma qualidade diferente. E se nós falarmos mais firme, ou um tom de voz mais grosso, num volume mais alto, num ritmo mais acelerado, essa criança vai chorar com certeza. Então, o que André Luiz fala é uma verdade que nós precisamos acrescentar no nosso conhecimento para melhorar o tom da nossa voz. Bezerra de Menezes, acrescentando mais uma obra, diz no livro Fronteiras da Loucura, que quando as nossas palavras são recheadas de entusiasmo, de alegria, o nosso organismo, o nosso cérebro
proporciona uma descarga de endorfinas, e a ciência catalogou mais de 20 tipos de endorfinas que provocam no nosso organismo a melhora da memória, a melhora da concentração, a melhora do humor. Funcionam como anestesiantes para a dor. Gente, imagine, no falar, nós podemos conquistar, ter mais um caminho para o nosso bem-estar. E essas obras não são suficientes, porque ainda nós temos um autor, aquele mesmo espírito que psicografou Maria de Nazaré, que tem um livro inteirinho dedicado para a questão da fala, Horizontes da Fala, pelo espírito Miramês, também psicografia do médium João Nunes Maia. Imagine, em cada capítulo desse livro, Miramês nos fala, nos reforça, exemplifica, orienta sobre a questão da fala. Tem algumas coisas que chamam muita atenção, particularmente quando ele diz assim, que ele não tem palavras no nosso vocabulário atual para expressar o mal que nos faz dizer coisas que não são boas. Eu fiquei assustadíssima. Como? Com tantas palavras no nosso vocabulário, ele não consegue expressar para nós o mal que faz nós não termos o bom hábito de falar. Nós ficamos horrorizados, porque imaginem, todo o mal não é suficiente para expressar o mal que faz individualmente quando nós não cuidamos da fala. Ele diz assim que se toda vez que nós fôssemos falar conosco mesmo ou com um semelhante, nós lembrássemos que o Pai e que o Filho, ou seja, que Deus e Jesus estão ouvindo aquilo que nós vamos falar, que talvez nós travássemos um pouco mais a língua e falássemos com mais cuidado. E ele diz também assim, que toda vez que nós assumimos um compromisso de mudar a nossa postura verbal, que pode ocorrer uma rejeição do nosso organismo. É interessante isso, mas ele explica, porque ele diz assim que a gente está tão habituado com a maledicência, que a gente está tão habituado com reclamações indébitas, que aí quando a gente para e tenta não fazer mais isso, o nosso organismo reage, porque ele está sendo purificado. Imagine um remédio que expurga, né, uma doença. É mais ou menos assim. Mas ele diz assim, que mesmo que isso aconteça, e mesmo que seja através da dor, que a gente mantenha o propósito de melhorar a nossa fala. E por onde a gente pode começar? Porque fala daqui, fala dali, vamos mudar a fala, é importante, a gente entendeu. E o que a gente pode fazer para começar? Então eu tomei a liberdade de, em poucos slides, mostrar para vocês, e a gente fez questão de colocar nos slides, porque não dá para perder, né? A gente não consegue decorar tudo que Miramês fala. Então a gente precisa trazer ao pé da letra. Então ele orienta assim, olha, que a razão cristianizada vos convoca para um asseio mental. O que quer dizer razão cristianizada? Quer dizer que agora os nossos pensamentos têm mais uma referência, que é a boa nova do Cristo, que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, a qual nós interpretamos essa boa nova de Jesus, é a qual amplia o nosso entendimento. Então, uma vez que nós já temos isto na nossa vida, nós somos convidados a esse asseio mental, a essa limpeza, a essa higienização dos nossos pensamentos. E isso é individual, é uma convocação a cada um de nós. Então ele fala assim, como nós vamos caminhar para melhorar a nossa fala? Então observa alguns homens que já fazem isso há algum tempo. Tadeu observou Jesus. Os espíritos
Orientaram a Kardec, através da codificação, que ele é o modelo e o guia. Ora, então vamos também conhecer as palavras de Jesus. Vamos estudar o que ele falou, por que ele falou, qual foi o verbo que ele usou. Cola o teu ouvido no que eles dizem, analisa o que eles fazem e extrai para você, para cada um de nós, aquilo que pode nos ajudar. Ah, Jesus está longe? Vamos pegar Chico, todo mundo fala de Chico. Quantas obras existem psicografadas, ou não psicografadas, mas que contam da vida de Chico, me desculpem, que falam como ele agia, o que ele dizia, quando as pessoas faziam determinadas colocações ou perguntas. E vamos observar, vamos ler alguém que individualmente nos chame a atenção quanto à questão da fala. Olha o que ele diz: lê livros sobre o assunto e não fique somente na leitura. Estuda, medita, comece iniciando a mudança no seu falar. Ou seja, tenta extrair da teoria a prática. Se nós não tivermos um movimento nesse sentido, nós não vamos conseguir melhorar a nossa forma de falar. A tua boca é a tua ferramenta. Inicia ao começar do dia, o teu trabalho. E qual tal início seja como uma prece ao Criador, pela vida que levas. Ó Miramês nos convidando a iniciar o dia através da oração. Quantos de nós levantamos já tão envolvidos nos desafios que nós vamos enfrentar no dia, ou respondendo até a alguém que não nos acordou delicadamente, e não nos preocupamos com a fala. Então ele diz assim: ora, porque aquilo que você pensa, aquilo que a gente expressa, já vai envolvendo as nossas vibrações. Então vamos começar o dia falando com Jesus através da oração. Antes de falardes com quem quer que seja, afrouxe os nervos. Interessante isso. Tem um ditado que diz, né? Água na boca é remédio salutar. Se usar desse remédio, a paz não vai faltar. Porque quando a gente está nervoso, a gente é envolvido por aqueles sentimentos de cólera, de maldade, de vingança, de revolta que seja. E aí a gente não pensa para falar. Então a gente tem que se acalmar, respira fundo, vai dar uma volta, deixa a conversa para depois. Afrouxa os nervos e depois a gente fala. Dirige o bom humor a todas as direções. Fazei-vos alegres e movimentai vossos lábios como se eles estivessem derramando amor sobre quem vos ouve. É falar com aquele entusiasmo que Bezerra de Menezes disse que causa coisas benéficas para o nosso organismo. É falar com alegria. Quantas vezes nós atendemos o telefone? Alô? Aí alguém, nossa, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Aí a gente muda de voz, já perceberam isso? Quando não muda de voz, começa a ladainha das reclamações. Num simples telefonema. Então nós precisamos prestar atenção. Poxa, tá tudo bem, como é que nós vamos falar para o nosso semelhante? Lá em casa, por exemplo, né? Que a Boa Nova mudou a nossa forma motivada pela vida. Se nós de manhã reclamamos para ir trabalhar, poxa, mais um dia, que legal. Não é falsidade, é expressar da maneira que cada um de nós vai encontrar as bênçãos que nós temos na nossa vida. Graças a Deus, mais um dia, graças a Deus, o trabalho. Quantos não têm o pão de cada dia, passaram o Natal sem nenhuma lembrancinha, não tem expectativa nenhuma para o ano novo. Então nós temos que expressar essas bênçãos que nós temos na nossa vida através desse entusiasmo que a gente tem que colocar, do bom humor, da alegria na nossa conversação. Na exposição das vossas ideias, fazei-o com clareza, de modo a facilitar os vossos ouvintes. Poxa, às vezes a gente está falando com criança como se ele fosse um adulto. Não, vamos adequar o nosso vocabulário com a faixa etária, com o nível cultural, para que haja entendimento. Jesus fazia isso o tempo todo. Não esquecendo que o verbo poderá ser o canal de algo mais que não seja o som. Todo esse algo mais que nós pudemos
ouvir através dos ensinamentos de Jesus, de Paulo de Tarso, de André Luiz, que nós tentamos colocar esta noite. Deixai acompanharem a vossa fala os pensamentos de otimismo, de alegria e de coragem. Quando a gente tem um dia ruim, por exemplo, o que acontece? A gente chega de noite e quer conversar, não é assim? Vou compartilhar com meu marido, vou compartilhar com a minha esposa, com a minha mãe, com alguém. Aí o que nós fazemos? Começamos a conversar. Aí alguém fala, mas esse seu chefe é um grosso mesmo, né? Isso só vai alimentar a nossa revolta, a nossa incompreensão. Mas se a gente pedir para a pessoa, olha, foi um dia difícil, talvez o seu chefe, por exemplo, não esteja no bom dia, a sua esposa está sobrecarregada, o seu marido está com alguma preocupação, dá um tempo, espera o dia de amanhã. A gente vai envolvendo a conversação com otimismo, com coragem, um dia após o outro, não é assim? Quando nós aprendemos o Evangelho e nos sentimos sobrecarregados, o que Jesus fala? Venha até a mim, que eu vos aliviarei. E quando a gente compartilha isso com o outro, nós estamos alimentando a esperança no coração daquele semelhante. Antes de falar a alguém, examinai o que ides dizer, para que o verbo não seja motivo de escândalo. Ou seja, aquele alerta de Jesus em relação à responsabilidade material, moral e espiritual que a nossa palavra pode levar ao nosso semelhante. E ele diz assim, não percais a paciência, reforçando, não é? Pois a serenidade é companheira coerente com o amor. As mães, por exemplo, todas elas amam seus filhos, mas tem hora que, com certeza, dá vontade de dar umas palmadas, não é? Mas ela não dá palmada, o que ela faz? Perde a paciência. E aí ela fala, nossa, você é um saco, por exemplo. Diz assim para o seu filho, o seu irmão não me dá trabalho. Você só me causa vergonha, as mães no shopping, quando a criança começa a fazer aqueles escândalos, né? Então, Miramê está dizendo assim, não perde a paciência, porque a paciência é companheira de amor. E se a gente ama, a gente vai tomar mais cuidado com aquilo que expressa para as nossas crianças, para os nossos filhos, para as pessoas que convivem conosco. E ele avança dizendo assim, para que a gente possa concluir essas reflexões da noite. Antes de falar e de ouvir, consultai o Cristo. Aquele que está dentro da vossa consciência a falar-vos pelo canal do coração. Puxa, a gente tem ouvido a boa nova. Tem muita coisa aqui dentro do nosso coração que a gente sabe que serve para a gente discernir o que é certo do que é errado. Então, vamos consultar todo esse conhecimento que a gente já tem na nossa mente e no nosso coração antes de falarmos. E aí ele reafirma, olha que lindo isso. E podereis pela palavra levantar caídos, vestir almas nuas de esperança e curar todos os tipos de enfermo, do corpo e do espírito. Então, reforçando o convite desta noite, é que a gente possa realmente refletir sobre a nossa conversação, pois a gente viu que feliz daquele, não é? Que consegue ter uma boa palavra para levar para o seu semelhante, para o seu irmão. Muito obrigada.